Bom, então, bom dia. Então, hoje, 4 de dezembro de 2020, nós iniciamos a nossa reunião do grupo de pesquisa Interarte. Então, hoje, quem vai conduzir a reunião sou eu, né, professora Josi, do Departamento de Artes do IPG, e o professor Marcos, da UEM. Então, o tema que a gente vai discutir hoje foram algumas leituras que nós sugerimos para vocês a respeito da leitura de imagem interdisciplinar. Então, a gente tem aquele texto básico sobre leitura de imagem, e ele é um texto que ele sintetiza algumas discussões mais amplas de algumas etapas para se fazer análise. Então, nós já discutimos a primeira etapa, já discutimos a segunda, a terceira foi discutida também um pouco, mas vou mostrar para vocês, dar uma retomada, né, para vocês lembrarem. E a gente vai, então, dar uma retomada na terceira etapa e discutir a quarta. Bom, então, para isso, deixa eu pegar aqui e mostrar o material para vocês, né, que a gente já estava discutindo. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Sugeri algumas leituras, acredito que alguns devem ter feito, outros estão encaminhando. Então, na verdade, eu fiquei muito na dúvida se a gente já faria essa discussão esse ano ou deixaria para o ano que vem. Mas eu achei melhor já fazer isso agora, né, mesmo sendo em dezembro, para vocês, a gente levantar alguns questionamentos e dar uma retomada no ano que vem, tá? Porque eu sei que a questão da análise de imagem, ela é muito complexa mesmo. Então, o texto base que tem é esse, né, que está na revista em aberto, leitura de imagens como possibilidade de aproximação entre arte e ciência, e lá nesse texto que a gente, esse artigo que a gente discute, que nós estamos aprofundando cada uma dessas etapas, porque de forma geral, às vezes o artigo, ele faz uma síntese de algumas ideias, algumas discussões, então ele está muito resumidinho, e para nós, né, que estamos realmente empenhados em fazer uma leitura de imagem, né, e de uma forma assim como pesquisa, que praticamente todos nós estamos envolvidos, a gente precisa ter um aprofundamento de cada uma dessas discussões que estão lá. O resuminho só deixei porque eu continuei aquele material que nós tínhamos. Então, aqui são os passos, né, a gente tinha falado. Então, a análise da forma, já foi feita a discussão. Então, a gente está pensando em cada um desses passos, a gente vai escrever um material mais amplo. Então, esse primeiro, né, quem fez essa discussão já está organizando um material, né, para... Eu penso que a gente pode fazer no formato de um capítulo, cada um desses passos. O segundo passo, análise de conteúdo, nós já trabalhamos também a partir de Panofsky, eu acho que foi só eu, né, discuti, mas o Cássio também, ele é bem... tem uma discussão bem interessante a respeito disso que ele estudou o Panofsky. O terceiro passo, que é a análise das relações que envolvem a imagem, a questão do autor, contexto, leitor, que daí o Anderson e a Carla já fizeram uma primeira discussão, e hoje a gente vai retomar um outro texto do Gont. E o Marcos vai iniciar aqui a quarta etapa, que a gente vai ter que discutir novamente. Na verdade, esse passo é a análise interpretativa do leitor, ele fica muito, digamos assim, livre. Só que ao mesmo tempo que ele é livre, ele se torna mais difícil. Porque se nós temos um referencial, análise de forma, como que eu vou ver? Eu tenho que ver a questão da cor, da forma, então eu utilizo Dondes, eu utilizo Saiga, o que ela fala em relação a isso? Então, a gente tem um referencial que nos ajuda. Então, ao mesmo tempo que parece preso, ele nos possibilita, facilita isso. Agora, quando a gente fala análise interpretativa do leitor, quando a gente fica livre, eu me sinto assim, tá? Eu vou falar porque talvez vocês ficam, né, tenham essa mesma impressão. No momento que fala, não, você pode fazer a partir da sua interpretação. Ops, aí que a coisa pega, né? A gente, digamos assim, a responsabilidade é maior. Então, esse suporte aqui, ele vai ter uma discussão muito filosófica, de uma postura de vocês, de uma relação que vocês vão ter com essa imagem e com todas as outras etapas de análise. Nada de fugir ainda.
Bom, então hoje a gente vai focar mais nesse terceiro etapa, né? Terceiro passo. Eu vou falar dessa e o Marcos da outra. Análise das relações que envolvem a imagem. Ah, e esse aqui, Anderson, só tá o Anderson e a Carla não está, a gente vai escrever sobre isso, então no formato de um capítulo também. Então, no artigo, o trecho que tem discutindo esse passo é esse aqui. Ele é bem curtinho, daí ele nos reporta ao Warburg, ele fala um pouquinho do Gombrich e faz uma discussão da questão do artista consumidor, que é o formato, né, que o Gombrich utiliza, mas a gente se apropria dessa discussão do Gombrich e utiliza autor-leitor. Então, lembrando que o Gombrich e o Warburg, eles eram historiadores da arte, eles trabalhavam muito com a questão de leitura de imagens de obras, né, de arte. O Gombrich, ele vai um pouquinho para outras análises, como vocês viram nesse artigo que eu passei, na verdade, é um capítulo que eu digo artigo porque o formato original é um artigo. Ele vai um pouquinho, mas ele tem muito aquele olhar realmente de historiador da arte. E nós vamos fazer o quê? A gente vai adaptar isso, né? Quando a gente fala da nossa leitura de imagem, a gente está fazendo uma discussão de uma leitura de imagem interdisciplinar. E depois a gente ainda fecha um pouquinho mais quando a gente pensa nas imagens de livros didáticos, né? Então, a gente afunila um pouquinho, então eu utilizei esses termos. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a respeito dessa fundamentação teórica, eu trouxe um pouquinho para vocês conhecerem cada um desses, né, autores que eu utilizo. Eu acho, assim, isso fundamental quando a gente trabalha, quando a gente faz pesquisa, é aquela coisa que ninguém inventou a roda, ninguém começa do nada. Conhecimento é uma construção, e eu acho muito importante a gente valorizar e apresentar os nossos referenciais teóricos. E eu ainda, né, gosto não só de apresentar em termos das ideias que eles tiveram, como também um pouquinho da pessoa. Então, eu trouxe só uma síntese aqui, um pouquinho desse personagem que foi importantíssimo para a história da arte, para os historiadores, para a questão da imagem, que é o Warburg. Então, ele é alemão, origem dele, de uma família judia, e de uma família muito rica de banqueiros. Então, na verdade, a família dele queria que ele assumisse os negócios da família. Então, nós pensando aqui que nós estamos final do século XIX, início do século XX, onde tinha aquelas famílias tradicionais, com dinheiro, né, que ficava assim, praticamente não tinha essa questão muito de mobilidade social, e a pessoa era rica, né, digamos assim, a família era rica para sempre. Então, é um formato que não temos hoje, né, formato diferente. E daí ele largou tudo isso, deixou por conta de um irmão e foi trabalhar na vida acadêmica. Então, ele pôde se dedicar a vários estudos historiográficos sobre arte, especialmente o Renascimento italiano. Então, ele se aproximou muito da Itália, ele fez cursos, estudos a respeito da arte italiana. E ele tinha condições financeiras, né? Tinha um patrocínio, então, da família dele para poder fazer isso tudo. A família dele era o CNPq, né, dele, as bolsas, ou CAPES. Então, a tese de doutorado dele foi a partir de duas imagens, Nascimento da Vênus e Primavera. Tá? Então, ele fez toda uma discussão sobre elas na sua tese. Aqui eu trouxe só um resuminho, tá? Mas tem toda, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais da vida dele, é muito interessante. Ele estudou fundamentalmente assim a questão da arqueologia e história. Só que lembrando que aqui a gente ainda está naquele período que as pessoas poderiam, aquela formação humanista, então ele estudava outras coisas também. Ele estudava um pouquinho de medicina, psicologia, história de religiões, então tudo isso fez parte da formação dele como pesquisador. E uma coisa bem interessante, eu trouxe só um dos exemplos. Em 1896, ele fez um estudo etnológico com tribos indígenas nos Estados Unidos. Então, ele passou 6 meses lá nos Estados Unidos pesquisando essas tribos. Então, ele fez várias viagens
né, pelo mundo. Então ele trouxe assim fotografias desses locais, ele tirava foto, né? Ele trouxe livros e ele foi juntando, né, todo esse material, né, gigantesco. Em 1912, ele fez na verdade, ele ajudou, na verdade, a organizar essa Conferência Internacional de História da Arte, que foi feita em Roma, que ele tinha, assim, Roma como a segunda pátria. Ele se sentia mais um italiano, na verdade, ele diz isso, né, por conta de toda a história que se tinha, história da arte que se tinha na Itália. Então, ele abordou o tema iconologia de forma bem ampla, de uma discussão que levou a ser um marco, né, dessa ciência, desse estudo. Então, o marco, quando a gente fala em iconologia, a gente não tem como não falar do Vargo, tá? E foi ele daí que, assim, qual é a importância dele? Pelo próprio instituto, né, a biblioteca dele, então, todo aquele material que ele organizou, ele criou uma biblioteca, tá? Então, ele se tornou a Biblioteca Warburg, e nesse período que ele estava fazendo isso, ele até começou a criar um atlas de fotografias que ele ia escrever, mas ele acabou falecendo cedo, então ele não pôde concluir isso. Tem umas outras questões da história da vida dele, familiar, ele tinha alguns problemas de depressão, ele se internou, que ele tinha alguns sintomas de esquizofrenia, que eu nem vou relatar aqui. Mas a questão principal dele é essa biblioteca que ele criou, e ela se tornou referência até hoje, na verdade. Então, ela existe hoje, na verdade, agora ela existe como nome de Instituto Warburg, e está em Londres. E nesse Instituto Warburg, que a gente vai ver o Gombrich, né, foi de lá, Panofsky e outros personagens super importantes da história da arte. Aqui do Warburg, eu acho que vou pedir para o Marcos falar um pouquinho mais, porque o Warburg, ele tinha agora, não lembro bem a data que parou, eles, todo ano eles tinham um curso de formação e eles tinham bolsas. Então, o Marcos participou por vários anos e eu fui em uma das vezes lá no Instituto Warburg. Vou passar para você falar um pouquinho, Marcos, que ele tem mais... Eu queria trazer umas fotos, outras coisas, mas não deu. Olá, bom dia. Bom, o Warburg, originalmente, todo o acervo dele estava com ele em Hamburgo, na Alemanha. Porém, em 1933, com a ascensão do do Adolf Hitler, né, começam as leis raciais, as leis antijudaicas, e ele, como judeu, seria provavelmente preso, deportado para um campo de extermínio e assassinado. Então, ele muda-se para Londres, né, e é por isso que nós temos o Instituto Warburg na University College of London, né, a partir de 1934. É um prédio de 5 ou 6 andares, né, com toda a coleção Warburg original e, obviamente, o que foi adquirido depois, né? O Instituto remonta desde 1929, né? Eu conheci pessoalmente os dois últimos diretores, o Nicholas Mann e o Charles Hope, né? E conheci o Instituto Warburg porque, em 2000, espera só um pouquinho, está escapando o som aqui. Precisa desligar o seu, Júlio. Uhum. É só uma questão de som aqui. Me ouvem? Okay? Então, desde 1929 que existe o Instituto, né? E eu estava dizendo que eu conheci o Instituto mediante um concurso de bolsa que eu concorri em 2000, porque em 2000 era o ano de memória dos 400 anos da execução pela Inquisição do Giordano Bruno, né? O Giordano Bruno, ele perambulou pela Europa, né, depois de fugir da Itália, e quem estava promovendo essa escola no Warburg, e quem estava dando a bolsa,
era o Instituto Italiano per gli Studi Filosofici de Nápoles. Então, a bolsa era dada por Nápoles, que era um instituto que eu já conhecia, né? Eu morei em Roma 2 anos e tive muitos eventos em Nápoles, e aí eu concorri, e durante os 10 anos seguintes, essa escola teve várias versões, que era o Seminari Bruniani, né? A Josi foi num deles, eu não lembro qual, talvez o final, se não me engano, né? E, infelizmente, a escola acabou porque o Berlusconi, né, era o pré-Bolsonaro da década de 2000 a 2010, praticamente cancelou todo o orçamento para o Instituto Italiano. E aí acabaram-se as escolas. Mas é um grande instituto, um grande acervo, né, de um sujeito excepcional. Só para lembrar, o Gombrich, né, foi o diretor que mais tempo ficou à frente do Warburg. Né, ele ficou 27 anos. Vou abrir meu microfone, então. Nós estamos no mesmo espaço, daí a gente tem que negociar. Então, eu passei ali para vocês o link, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do Instituto. E daí, quando eu fui, foi o Carlos Ginsburg, que estava lá. E quando eu fiquei, né, fiz esse curso lá também com bolsa, foi onde eu localizei o livro, né, do Tigoli. E daí que eu comecei a questão da minha pesquisa de doutorado. Daí, hoje eu estava pensando nele, que eu tenho até hoje, eu estou com aquele livro, né? E é sobre perspectiva, viu, Jéssica? E aí a gente precisa fazer uma tradução e porque quando a gente vai fazer, a gente tem que comentar um pouquinho. Preciso pegar um tempinho aí para a gente, talvez, estudar isso aí. Depois que terminar o seu mestrado, tá bom? Quem sabe vai para o doutorado esse tema, viu? Vai pensando, Jéssica. Bom, o Marcos já adiantou, aqui há algumas obras, né, dele, a gente, tem assim, aquele Didi Huberman, acho que é esse, que tem autores contemporâneos que fazem uma discussão também utilizando o Warburg. Então, o que aconteceu? Como esse, sendo que ele viveu pouco, né, e aquela época, assim, a questão das publicações, elas ficavam mais fechadas, né, na questão da língua inglesa, então, era menos divulgado. Daí, o que aconteceu? Os outros que vieram posteriormente, que foram mais lidos do que ele, na verdade. Então, quem, na verdade, começou, né, toda essa discussão lá foi, né, Warburg. Então, ele influenciou muito Panofsky e Gombrich, que são nomes que a gente conhece bem mais, e outros contemporâneos também. Então, aqui é o Atlas, né, que veio em português. Então, tem algumas obras agora que a gente compra daí em português de Portugal. E esse aqui, se eu não me engano, que é uma edição nova. Então, praticamente, quando eu fui estudar um pouquinho do Warburg, não tinha nada em português. E agora está surgindo edições na língua portuguesa. Bom, e daí o Gombrich. O Gombrich, na verdade, a biografia dele é muito mais extensa. Eu só fiz uma síntese porque, de forma geral, vocês escutam mais falar do Gombrich, né, do que do Warburg. Nós, às vezes, da área de arte, ouvimos falar pouco do Warburg. Agora, o Gombrich, não tem como a gente não falar dele. Ele nasceu em Viena, origem judaica também. Então, ele é um dos mais conhecidos historiadores de arte que nós temos, e lido assim no mundo inteiro. Então, o livro dele foram edições e edições, publicações e republicações. Do livro que foi publicado em 1950, a História da Arte. Então, digamos assim, é um livro referência para a nossa área. Não tem quem não tenha lido esse livro, parte desse livro, se você faz um curso ligado à arte. Em 1936, ele foi para Londres e tornou-se assistente de pesquisa lá do Instituto. Daí teve a guerra, então, como o Marcos falou, a questão da guerra, tudo, e ele trabalhou na BBC. Então, é bem interessante a carreira, as coisas que ele faz, as discussões que ele tem, que ele saiu um pouquinho, digamos, do meio acadêmico para se envolver com outras questões, e isso aí abre um leque de uma percepção maior em relação à questão da utilização da imagem, e isso a gente é visível quando a gente lê os textos dele, tá? Depois eu falo do livro, eu começo a dar risada pensando numa coisa que ele escreveu aqui.
E daí, quando ele voltou, ele se tornou daí professor e depois ele foi diretor do instituto. A biografia dele é gigante, ele tem muitos prêmios, tudo. O que eu dá vontade de rir é que, assim, que o livro História da Arte, que é o livro, assim, que é mais lido dele, mais conhecido, foi um livro que ele meio que fez na marra, ele não queria publicar esse livro, porque ele estava com outras pesquisas, fazendo muita coisa, e ele foi meio pressionado pela editora que ele tinha que fazer esse livro. Então, ele teve que parar, assim, várias coisas que ele estava fazendo para publicar esse livro, né? E o que aconteceu, né, esse estudo, porque não tinha um material consistente em relação à história da arte. Então, é um dos primeiros livros que contempla de forma bem abrangente isso. Lembrando sempre que é uma história da arte europeia, né, de forma geral. É isso que tem lá. E o Gombrich, ele é muito, digamos assim, não sei se sincero, não consigo achar o termo agora, que ele fala que no livro dele lá tem algumas imagens, algumas análises, e só tem lá imagens que ele viu. Para ele quis mostrar essa questão, não tem tudo. Eu fiz um recorte, mesmo assim, para quem conhece, é um livrinho pequenininho. E uma outra coisa, esse livro foi pensado lá na Europa para, digamos, o nosso ensino médio aqui. Não era um livro para o ensino superior, para a universidade, quando ele fez, era um livro base. Quando vocês leem a introdução do livro, tá isso lá, né? E a gente utiliza de forma geral nos cursos de universitários, esse livro, de forma, raramente utiliza-se o Gombrich no ensino médio, né? Às vezes o professor, sim, mas o aluno é bem mais difícil, tá? Tem, nesse livro que a gente vai ver dele, deixa eu mostrar. Então, a biografia dele é bem mais ampla, tá? Eu não trouxe porque ficava muita coisa. Ele ganhou muitos prêmios, ele veio bem mais, né? Então, fez cursos, várias coisas. Aqui alguns dos livros, então, esse é um dos primeiros, né? Uma pequena história do mundo. Aqui, então, foi por conta disso que eles pediram que ele fizesse aqui a história da arte. Tem um estudo de psicologia e representação pictórica, arte e ilusão. Eu tenho um com outra capa, tá? Esse aqui das imagens, eu acho que foi a partir de um capítulo desse aqui, né, que eu pedi que vocês trabalharam, acho que o Anderson e a Carla, e o Gombrich Essencial, que é o que a gente vai abordar, um dos capítulos, então, é um livro, é o meu preferido do Gombrich, na verdade, né, porque ele tem uma biografia dele, que ele conta aqui no livro, e é uma, digamos assim, são vários artigos que ele escreveu. Então é bem interessante. Ele tem assim um esboço autobiográfico e ele fala um pouquinho dele. E fora que conta toda a vida dele aqui, né? Lá na introdução e apresentação. Daí você consegue ter uma visão geral de Gombrich, porque quando você lê a história da arte, você fica sabendo mais da temática, tudo, mas você não conhece o Gombrich. Então, aqui nesse livro você realmente conhece e vê os avanços, né, que teve em relação aos estudos que ele fez, né, que ele não parou lá em 1950, ele fez outras discussões, tá? Então, é muito bacana. Então, o capítulo, né, aqui, a imagem visual, seu lugar na comunicação, ele é um artigo, foi compilado e colocado para organizar esse livro. É uma coisa comum a gente fazer isso, colocar nesse formato. Antes de colocar aqui, então, deixa eu só ler um trechinho. Eu peço desculpas, porque assim, eu não encontrei, eu queria muito ter encontrado esse livro em PDF, o material, mas a gente não encontra, então eu tive que fotografar a imagem, a qualidade não ficou muito boa, tá? Então, assim, deixa eu só ler quando que ele foi publicado originalmente, em 1972, tá? E depois ele foi reimpresso em 1982, esse artigo. Mas daí, o que aconteceu? Quando eu estava revisando ontem as leituras, gente, teve um trechinho que me incomodou muito, 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 porque eu achava que não estava escrito adequadamente, que é uma coisa que acontece, né? A questão da tradução, da versão, e daí eu fui, não, mas eu tenho que achar alguma coisa, eu tenho que achar em uma outra língua esse livro. Então, daí eu achei em italiano, daí me ajudou a entender aquele trechinho, eu e o Marcos lemos juntos, né? E a gente realmente
viu que não estava escrito adequadamente, e daí eu postei em italiano também, tá? Então daí tá melhor, daí as imagens não estão muito melhores, porque a gente tem que pensar que foi publicado na década de 70 e 80. Então, naquela época, de forma geral, os artigos eles eram impressos, não eram no formato que a gente tem hoje. Então, as revistas pediam preto e branco. Né? Então, a qualidade não está muito boa, está tudo em preto e branco, mesmo a versão que eu fiz. E daí, hoje eu vou tentar algumas imagens, se eu conseguir localizar, vou trazer com uma qualidade melhor. Daí é o seguinte, essa parte eu falei, por quê? Porque eu ia falar um pouquinho para vocês entenderem quem são essas pessoas, né, esse referencial que eu utilizei. Só que agora, quando a gente for para a questão da discussão desse capítulo, o artigo, daí eu vou contar com vocês, tá bom? Então não pense que eu vou ficar falando o tempo todo. Então eu só vou colocar ali no começo, né, o Gombrich diz a questão do século, esse século, que ele não diz qual é, mas é o século XX, ele fala da questão da imagem, né? A importância da imagem, o uso da imagem, o momento que talvez a imagem vai superar a linguagem escrita, a linguagem visual, a imagem visual vai substituir a escrita. Então, que é comum a gente ver autores que vão discutir imagem, eles falam desse boom, né, em relação à imagem que nós tivemos no século XX. E daí, tanto é que eu peguei um ganchinho, né, do Gombrich, do Bredecamp, que também utiliza isso, a Santa Ela, que ela também tem como referencial esses autores, ela fala dessa questão, daí, nos artigos, eu e o Marcos escrevemos que daí o século XX, daí, se o século XX foi o século das imagens, da utilização, divulgação, onde ele praticamente quase que suplantou a questão da linguagem escrita, o século XXI é o século do estudo das imagens. Né? A gente vai, se a linguagem, há muito tempo que se faz estudos, se discute, agora a gente vai fazer isso nesse século XXI com a imagem. Nós estamos gatinhando em relação a isso, e por isso foi bem bacana pensar nas discussões que o Anderson e a Carla trouxeram em relação à imagem, né? Principalmente uma que eu gostei muito, acho que você já postou esse material, né, Anderson? Ah, se vocês quiserem falar, fala no chat e o Marcos acompanha lá, tá? É que eu não consigo ver vocês falando aqui. Que ele mostrou uma imagem como se faz um recorte. Né? Um recorte você tinha uma interpretação, com outro recorte, outra com ampliação era outra interpretação. E a gente precisa estar muito atento a isso, que a imagem tem essa possibilidade de ser adaptada, né, utilizada conforme essa pessoa, né, que está produzindo essa imagem. Então, a gente vai, o Gombrich traz bastante essas discussões. Então, ele fala ali um dos trechinhos. Quando olhamos a comunicação do ponto de vista da linguagem, devemos, antes de tudo, nos perguntar quais dessas funções a imagem consegue desempenhar. Enfim aí, né, o Gombrich falando isso. Quais funções será que a imagem consegue desempenhar? Comparando-a com a linguagem. O que vocês acham? Escrevam lá no chat o que vocês acham. Que funções que a imagem desempenha. A partir assim, porque é legal que ele traz uns questionamentos e depois ele derruba algumas das próprias coisas que ele argumentou, né? Então, esse texto é bem reflexivo em relação a isso. E a gente, de forma geral, a gente fala, a imagem serve como comunicação, a imagem serve como, né, várias coisas, e ele coloca e depois ele vai rompendo e questionando isso. Alguém colocou aí, Marco? Espera aí comigo. Então, quais seriam? E daí a gente começa com o gato lá, né? Ele coloca essa discussão. O gato se senta no capacho. Vocês leram? Não vai colocar lá. Não. Vocês leram... vocês leram o texto, né? Então, vamos lá. Quando você pensa que essa frase, que o gato se senta no capacho, imaginem aí um gato de vocês sentando no capacho. Se todo mundo fosse da área de arte, eu ia falar para todo mundo desenhar. Quem quiser pode desenhar, mas ou imagina. Como seria esse seu gato sentando no capacho? Podem falar do gatinho de vocês aí no chat.
como é esse gato, sentando no tapete. Quem é esse gato, como que ele é o gato de vocês, que cor que ele tem, onde que ele tá, o que vocês quiserem, feito desse gatinho. E ele coloca essa discussão, né? Textualmente a gente pode ampliar. Daí ele fala assim: ah, é um gato específico, é um gato genérico, ele. Será que ele senta bastante? Ele sentou assim? Ele está sentado de frente? Ele está sentado de costas? Em termos de linguagem, a gente poderia fazer vários questionamentos, né? E em termos de imagem, também. Como é que tá os gatinhos aí, Marco? É. Imagina o teu gatinho. Escreva aí, Marco, como que você imagina o seu gato? Escrevam aí, gente, o gato de vocês. Como que vocês imaginaram? Tá sentado de frente, de costas? É um gato específico? O gato tem nome? O gato não tem nome? É um gato genérico porque vocês não têm gato? Escrevendo do gato? Então, na verdade, o Gombrich, ele não trouxe uma imagem. Ele falou ali, né, vocês que leram o texto, sabe? Ele falou de um, que é utilizado um livro. Eu tentei localizar, gente, eu não consegui, tá? Daí eu trouxe, assim, um primeiro gatinho, né? Sentado, embaixo, olhando. Depois eu trouxe mais um outro gatinho, um desenho mais básico. A Andrea falou do Chanel. Jéssica, imagina o gato sentado de costas. Tá falando aí pro grupo? Ah, então tá. O Marcos está lendo para mim aqui, eu estou vendo os gatinhos de vocês. E eu trouxe esse último mais um gatinho fofo, né? Então, as várias interpretações que a gente pode dar a partir, né, dessa reflexão sobre o gato. Daí aquilo, o gato de vocês tá errado? Se eu falei, desenhe um gato no capacho. Daí a Andrea desenhou aquele gatinho lá. A Thaís também, né, que falou de um gatinho de costas. Eu posso dizer que o gatinho. Não, mas não pode ser esse. Foi esse gato que eu falei. Ou seja, muitas interpretações, né? Eu não posso dizer que está certo ou está errado. A Jéssica é uma gatinha. Ah, o gato sentado de costas. Sim, sim. Chama Cianex. Mas cuidado. Olha que bacana isso, essas várias interpretações de gato. Estava lembrando aqui que no estágio, porque a gente tem o costume de colocar uns ícones, fazerem copiar, e uma das coisas, digamos assim, que nós pecamos na área de arte, é utilizar alguns modelos, e eles têm que fazer, eles ficam sempre com aquele modelo mais simples. Porque se eu pedir para vocês que não desenham, acho que, por exemplo, o Anderson, que eu acho que não desenha muito, Thaís, eu não sei dizer, Jéssica, se eu pedir para desenhar um gato, como que vai ser o gatinho de vocês? Talvez aquele formato tradicional, né, que vocês aprenderam lá na infância, e a questão do desenho da Ruth hoje não está aqui, né, para discutir, a gente não foi além. Então, a gente fica, às vezes, naquele formato daquele gatinho mais tradicional. E daí, quando a gente foi trabalhar no estágio com a questão de histórias, a gente fez a rádio história, porque era para o infantil. Então, o infantil tem essa capacidade, essa possibilidade de imaginar, de criar. E às vezes, quando a gente dá uma imagem, a gente trava, porque não era o gatinho, né? Você ia falar, não, olha, você não era, você tinha que ter pensado esse gatinho aqui. E às vezes a gente faz isso, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dessa representação, essa imaginação. Então, nesse momento, a gente vai podando, né, a pessoa, a criança, de criar. Quando a gente dá um modelo pronto, tem que seguir aquele modelo. Isso não está no texto, tá? Estou pensando já na questão do ensino. Então, o Gombrich fala, o poder das impressões visuais podem afetar nossas emoções. E daí ele traz uma coisa bem interessante, cuidado com o cão. Ele coloca isso.
quando vem essa ideia de cuidado com o cão, o que vocês imaginam? Que cão que vocês imaginam? Escrevam aí como que é o cão que vocês têm que ter cuidado. Será que é um pitbull? Eu tenho medo do pincher. Que cão é esse que vocês imaginam que eu falei para ter cuidado? Como que ele é? Ele é bravo, ele tá rosnando, ele é grande, ele é pequeno, ele tem raça ou não tem? Como que é isso? Estão escrevendo do cão, Mar? Jéssica disse, cada um tem uma opção Ah. e nenhuma está errado. Gente, seguinte, vocês podem falar também, porque eu não consigo ler, tá? Se quiserem falar, pode falar. Acho que é melhor. Então, vamos lá. Quando eu falo cuidado com o cão, o que vocês imaginam? Quem quer falar? Eu imagino um Rottweiler. Eu posso falar. Não, pode falar. Opa, desculpe. Só colocar a ordem, quem vai falar primeiro, Mar? Eu imagino um pastor alemão. Eu acho que dá até para ser na ordem ali. Pastor alemão. Eu imagino um pastor alemão amarrado e super bravo por estar nessa situação. Então, ele tá... chegou alguém, né, no local e ele tá atacando. Essa imagem que vem na minha cabeça. Isso. Quem que estava falando com a Jéssica, que pode falar agora? Era eu. Tá. Coloca a ordem. Posso falar? Pode. Escreve, Eu Mar. imagino um Rottweiler muito bravo. No portão, assim, latindo. Acho que é porque quando eu era criança, eu passei num portão e tinha um Rottweiler muito bravo. Então, era a primeira coisa que eu penso. Pastor, Rottweiler. Quem agora? Eu imagino um pitbull preto com os dentes enormes, salivando assim, e dando aquele latido super alto que amedronta as pessoas. Pode ser também no portão ou amarrado com uma corrente. Uhum. Quem mais? Então, eu não tenho muito de rato do cachorro, mas eu imagino um cachorro com os dentes de fora, já que foi falado cuidado com o cão, então rosnando com os dentes de fora, né? O tamanho dele não me importa muito, a partir do momento que ele está rosnando, eu já tomo cuidado. Marcos, você tem um cão bravo também? Não. Sim, eu gosto de todos os cães, até os bravos. O Marcos, ele não tem cão bravo pra ele, não tem noção. Eu também. Ele passa a mão, eu falo, porque assim, se ele passa uma casa, tem um cachorro bravo, ele pega e vai passar a mão. Eu falei, não, eu também não tenho medo de cachorro, mas pior é que eu também fui atacada por um cachorro quando eu era. Acho que eu tinha uns 10 anos, eu tava passando no lugar e veio um cachorro enorme e foi pra cima de mim. Daí, quando ele veio pra cima, porque eu tinha cachorro, eu nunca tive medo. Quando ele veio, ele só foi com a boca aberta porque ele ia me morder. Daí eu peguei e dei uma bronca nele, sabe? Tipo assim, como se fosse um cachorro da minha casa. Fica quieto, vai embora, não é pra você. Então ele só bateu, porque daí quando eu dei a bronca ele saiu. E daí eu tava andando num corredor. Lembra, assim, umas casas que tem uma casa na frente, tem uma casinha lá no fundo? Eu tava andando assim, ele saiu de alguma das casas e veio nesse corredor. Daí quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, o cachorro tentou. Eu tive que brigar com ele porque ele veio em cima de mim. Daí eles ficaram super assustados, ninguém mais saiu de casa, porque o cachorro era super bravo. Eles ficaram assim, como que esse cachorro, né, não me mordeu, não me estraçalhou, porque ele era bravo mesmo. Daí avisaram a vizinha para buscar. Então, depois disso, desse cachorro que era bravo, daí eu também não tenho medo de cachorro nenhum. Sei o pincher, que às vezes ele vem morder a gente, assim, só dói, né? Bom, daí na imagem que tá lá, é esse cachorrinho, né, que vocês viram, e na verdade eu achei uma imagem melhor aqui. Eu escrevi errado, desculpa, gente, que tá em Pompeia, né?
Então, ele está no museu. Então, é esse, tipo, um mosaico, né, com esse cachorro, e está escrito cuidado com o cão. Daí, assim, quem tem cachorro aí, que ele faz toda essa discussão, ou se vocês leram, né? O que vocês me dizem? Essa imagem em relação ao texto. Condiz? Assim, no sentido, o que seria esse cuidado com o cão? É aquele cão que vocês tinham pensado? Nossa, ele é bravo, a gente tem que tomar cuidado com ele? Na verdade, assim, eu tenho várias interpretações, professora, porque, primeira, o cachorro, ele aparenta estar amarrado, né? Ele tem uma corrente atrás. Embora ele esteja com os dentes de fora, e aqui é onde eu vou dar a viajada, ele está num capacho. E é o desenho de um cachorro. Então, cuidado com o cão. Na hora que você vai entrar na casa, não pise no cão que está no capacho. Então, existe várias formas que você pode interpretar, não só vendo como uma imagem que pode ser transformada em um animal real, senão que a própria imagem. Cuidado com o cão que está desenhado aí. Uhum. Isso, então ele não tá parecendo aquele cão, assim, bravo, que você tem cuidado no sentido de ter medo que ele vai te atacar, né? Parece que não, Anderson. Quem quiser falar, quem quiser ser. Nossa, eu que já tive cachorro, eu digo, tivemos, né, essa posição que ele tá, parece que mais quer brincar, né? Tá querendo sair pra pular e brincar, né? E não necessariamente atacar a pessoa. Então, por isso que ele jogou essa imagem aí com esse texto. A gente pensar um pouquinho. Mas alguém quer falar desse cachorro? Não é o cachorro ou é? É o cachorro que vocês imaginaram ou não? Isso me fez lembrar um pincherzinho uma vez. As minhas filhas queriam ter cachorro e a gente morava em apartamento, né? E a gente ficamos super amigos do cara do pet, de tanto que a gente ia lá para ver o cachorro, para ver os bichos, a gente não podia ter. Eu estava tentando convencer meu ex-marido a ter um cachorro no apartamento das meninas. E daí a gente fez tanta amizade que ele começou a deixar eu levar cachorro para casa no final de semana. E a gente virou babá de cachorrinhos. Porque os cachorros, quando ficam no pet, às vezes eles ficavam lá no final de semana, né? E uma vez, todo final de semana eu levava um cachorrinho novo, daí devolvia pra gente não se apegar, até que daí a gente conseguiu, né, convencer e eu peguei um cachorrinho pra gente ter. Uma vez eu levei um filhotinho de pincher, era uma coisiquinha desse tamanho, gente, que o pincher é pequeno. Aquele foi o cachorro que mais a gente teve que ter cuidado com o cão, porque se pisar, matava o cachorro, né? E era cachorro do pet, não era nosso, e eram para venda, né? Eram caros. Então, eu falei, nunca mais eu vou pegar esse cachorrinho desse tipo aí, porque a gente ficava atrás da gente o tempo todo e era super perigoso da gente, né, pisar no cachorro e acontecer alguma coisa séria. Então, essa questão. Alguém mais quer falar sobre o cachorro? Não? A frase em latim, né? Cave canem. Cuidado com o cachorro mesmo. Cuidado com o cachorro. Mas esse cuidado, que tipo de cuidado, né? Se é para cuidar, passar a mão, tratar com carinho, a gente não consegue saber, né? Bom, aqui fala o poder das impressões visuais podem afetar nossas emoções. Por isso que eu já tinha colocado aquele outro desenho do gatinho. Então, o Conrad, ele fez estudos e falando da questão da arte para crianças, né? Então, o que acontece? De forma geral, essa questão da imagem pode afetar a nossa questão das emoções, ativa, o Gombrich fala de ativar algumas sensações. E assim, esse ativar, no sentido, lembrando então que o Gombrich, ele era bem ligado à questão Gestalt, semiótica, né? Já fez algumas discussões. Então, ele viu o quê? Que quando esse serzinho, né, ele tem uma característica mais infantil, ele causa mais essa questão emotiva, a gente fica com mais carinho, digamos, né,
em relação a esse animalzinho. Então, como seria esses animais pensados para esse cativar, para nos emocionar? Então, aqui ele coloca, né, a pessoa, o bebezinho e vários animais, eles bebezinhos. Então, como fazer isso? E ele cita até a questão da Walt Disney, né, que utiliza esse tipo de estudo para criar os seus personagens, né? Principalmente aqueles primeiros personagens deles, que eram todos em desenho, à mão, cena por cena, né? Eles têm essas características aí, bem digamos, todos seres bebezinhos, né? Isso me fez lembrar, vocês podem comentar mais, só que eu vou falar o que eu lembrei quando eu estava lendo e relendo isso aí, a questão que a gente fala daqueles vídeos de bichinho, né? Tem vários memes que falam disso, né? A pessoa tá lá um monte de coisa, aí, mostra um vídeo de bichinho, daí fica todo mundo, né? E olha que o Gombit não estava falando disso, estava lá em 70 e 80, a gente não tinha isso, né? Mas como ver aqueles bichinhos fofos, né? Ativa, a gente fica lá, viciada. Quando eu começo a ver aquilo, eu fico, opa, deixa eu parar que eu tenho coisa para fazer, né? Então, essa questão da imagem, essa forma, então, os estudos, então, lá naquela época já se fazia, há muito tempo, né? Principalmente da Disney, que ela tem desenhos da década de 50, 60, então ele fez pesquisas a partir, né, dessas discussões que já se tinha lá em relação aos desenhos infantis. Querem falar alguma coisa aqui? Não? Ah, eu não tô vendo o chat, gente. O Marcos fugiu, ele não tá lendo para mim. Nós temos Ah. Tá bom. quanto mais Isso. É. Pode falar, gente, pode falar, que eu não tô conseguindo ver o chat. redondo, mais fofo. Não, mas... Tá vendo? Por isso que a gente pode engordar com tranquilidade agora, na pandemia. Vocês podem ficar todos redondinhos. A gente vai olhar e vai ficar assim, oh, que lindo, estamos todos redondinhos, tá bom? Vamos lá para frente. O Gombrich, ele fala do artista e do consumidor. Só que aqui a gente diz autor, leitor, como eu já falei, essa referência. Para analisar o conteúdo de uma imagem, é necessário compreender o contexto em que ela foi produzida, para qual leitor o autor a criou. Isso é fundamental a gente pensar. E daí nos reporta a nossa discussão que a gente vai ter quando se pensa no livro didático. Então, será que a imagem foi produzida para uma capa de livro, por jornal, por um catálogo, uma exposição, né? Para qual desses espaços locais, para qual público ela foi produzida? Então, o Gombrich joga isso. E esse livro, ele tem outros artigos bem bacanas e que fazem uma discussão, assim, de imagens específicas midiáticas, né? Então, o Gombrich, ele tem uma leitura e discussões. Tá passando caminhão de não sei o quê, porque eu sou pobre, né? Quem é pobre tem caminhão de pamonha, de não sei o quê, o bairro pobre. Ou da panela. Tá? Bom, então, enquanto aquele livro, História da Arte, do Gombrich, ele é voltado mais um público de historiadores de arte, quem faz artes visuais, artes plásticas, esses textos que ele faz, esses artigos, são mais lidos para o pessoal que trabalha com design, com a questão de publicidade, propaganda, porque ele traz essas discussões bem bacanas. Ele faz umas análises, nossa, maravilhosas em relação à imagem. Então, são muitas as possibilidades de produção de uma imagem. Para compreender a relação do autor versus leitor, é importante saber dessa questão desse contexto onde ela foi produzida. Então, não tem como a gente pegar uma imagem, fazer uma análise sem ter todo esse entendimento, né? De quem esse era autor, em que período, como foi, tirar, sabe? Ganchar uma imagem e fazer. A gente está fazendo isso com vocês lá, mas é porque a gente está fazendo um experimento no grupo Interarte, tá? Mas a gente sabe que não é o ideal, mas a gente quer ver essa percepção primeira, isso aí pode. Agora, quando a gente vem fazer realmente uma análise profunda, não.
só a imagem por si é complicadinho. Então, a questão lá que a gente utiliza, autor, contexto, leitor. Essa discussão, na hora de fazer uma análise, é fundamental. Vamos lá, então, uma outra coisa que ele fala, uma boa leitura de imagem, para fazer mais próximo, digamos assim, aquilo realmente que a imagem, no sentido do que ela foi produzida como, a melhor leitura vai ser aquela que a gente consiga ter uma compreensão do código, texto e do contexto. Se a gente ter esses 3 elementos, quanto melhor a gente ter a compreensão de cada um, melhor vai ser a nossa leitura de imagem. Alguém quer falar alguma coisa? Escrever? Gente, vocês estão quietos, hein? Ai, ai. Então, ele fala assim, no livro de arte, texto e imagem devem corresponder, ok? E nos livros didáticos? Esse eu joguei pra gente aqui. Aí que tem que corresponder mesmo, né, gente? E eu poderia pegar um exemplo mais complexo, mas eu trouxe um bem simples aqui, tá? Olha lá. Quando não corresponde, né? 5 bananas. Esses dias foi engraçado que eu peguei esse porque eu lembrei de um vídeo que o Marcos mostrou essa semana, não sei se vocês viram, a professora estava desenhando uma mão e estava ensinando quantos dedos a gente tem. Daí ela começa a contar, 1, 2, 3, 4, 5, ops, ela tinha desenhado um dedo a mais. Foi hilário o vídeo, daí que ela se deu conta, né? Eu desenhei um dedo a mais, ela foi explicar quantos dedos e fez um desenho. Então, essa representação bem simples, mas como se fosse uma brincadeira, que é super fácil a gente identificar. Só que, de forma geral, ocorre muito. Marcos, você quer falar alguma coisa disso? Porque o Marcos ele teve até alunos que fazem pesquisa sobre a questão da representação que tem na imagem e o texto, como que está isso. E que, às vezes, algumas imagens acabam atrapalhando a compreensão do texto. Lá tem aquela tua aluna de doutorado, não sei o nome dela, que ela fez sobre isso, analisava umas imagens da física e o texto não batia com a imagem. Não? Quer lá? Mas eu sei que ele tem. Então, ela fez toda uma discussão, então, algumas imagens que são fundamentais para se pensar alguns conceitos de física estavam totalmente inadequados. E o que acontece no livro didático? A gente está fazendo um pouquinho desses estudos, as nossas imagens, de forma geral, a gente está focando mais em imagens, digamos assim, de fotografia, obras de arte, a gente não está muito focando em algumas representações gráficas, porque o nosso enfoque é CTS, né? Mas se fosse, gente, nós teríamos muito mais coisa e muito mais discussão para a gente ver. Porque, de forma geral, eles acabam utilizando as imagens antigas do livro e faz uma adequação ao texto, utiliza aquela imagem um monte de vezes, e às vezes está errado, aquela imagem lá. E ninguém se dá conta, né? A imagem fica lá ilustrativa, às vezes não serve para nada e às vezes ainda atrapalha a compreensão. Mas eu não trouxe da física, que é meio complicado. Daí depois o Gombrich, ele apresenta uns exemplos de linguagem visual, né? Fala da questão dos Jogos Olímpicos, o rótulo com criança. Daí eu procurei esse aqui e eu não achei. Vou falar dos Jogos Olímpicos primeiro. Na verdade, eu trouxe do mesmo Jogos Olímpicos de 68, que é Novo México, esqueci agora a cidade, é isso? E lá no livro tá umas, mas eu trouxe outras, né, dessas representações, né, pensando na questão dos Jogos Olímpicos, que são pessoas do mundo inteiro, e como que elas vão, né, compreender textualmente. Então, eles utilizaram essa linguagem visual. Aqui é para mostrar cada um dos esportes, né. Querem falar um pouquinho dos Jogos Olímpicos? A imagem lá. E daí ele trouxe também, quando vocês escrevem, eu falo, o rótulo, ele falou de um rótulo de uma criança, mas eu não localizei, né? Eu acho que ele não quis até utilizar, porque, digamos assim, talvez fosse até antiético. Então, ele contou a história lá. Quem sabe contar essa história? Quem leu? Como que é a história do rótulo com criança para vender um produto lá? Quem lembra?
Tem alguém escrevendo, Mar? Ai, ai, quem que leu e quer conta aí? Quer falar, gente? Joga lá o fundo do crocodilo. Não fala, joga lá no. A Marcia falou que vai inaugurar o fosso do crocodilo, para quem não falar. Mas então eu tô boazinha e por conta do tempo eu vou falar. Então ele contou a história de um rótulo para carne que tinha fotografia de uma criança. E daí o que aconteceu? Que gerou toda uma questão falando que estavam fazendo carne de criança, que tinha carne humana, estavam vendendo carne humana, e foi um reboliço aquilo lá, simplesmente porque no rótulo, que daí era uma carne importada, eles não conseguiam entender que era uma, talvez falando da importância da carne, que proteína é boa para criança, alguma coisa assim, mas era carne de criança. Tá parecendo o Brasil do século XXI, né? Essa, ano passado e esse ano, tá? Mas esse rótulo. E daí eu não localizei essa imagem, porque eu acho que também foi uma coisa pejorativa, ele nem quis utilizar. Só que, por outro lado, eu lembrei muito eu coloquei esse extrato de tomate elefante, fui eu que coloquei, porque eu lembrei dessa propaganda que tinha. Eu acho que só o Marcos que vai lembrar, mas depois eu passo para vocês verem no YouTube. Que tem aquele que é o extrato de tomate, que tinha era a turma da Mônica, né, que fazia propaganda, e tinha o elefantinho. E daí o que acontecia? Tinha várias, né, propagandinhas que falavam desse elefante no extrato de tomate. Daí tem um que a Mônica, que eles estão cozinhando o elefante. Daí ele fala, não, mas não sou eu, é o extrato de tomate. E era uma coisa, eu era meio criança, e isso me deixava assim assustada, de verdade. Porque eles estavam tentando matar o elefante, né? E a Mônica tem umas que ela enfiava o elefante dentro da latinha. Nossa, era muito, muito estranho. Então, me fez lembrar isso, né? Eu acho que talvez eu não conversasse muito com minha mãe sobre isso, que na primeira minha mãe já falava, não, não tem nada a ver essa propaganda, mas eu ficava até meio assustada, né? Com isso. Mas eu era pequena, gente, né? Então, na década de 70, eu era bem pequenininha, né? E eu via isso, me lembrou muito quando eu vi essa questão desse rótulo com criança. Então, nesse rótulo da Eduete tinha um elefante, e a propaganda ainda mostrava esse elefante, né? Não sei o que tem a ver o elefante com molho de tomate, né, gente? Ninguém lembra disso, né? Só o Marcos. Marcos, você lembra? O Marcos não era muito. Lógico. O grupo de risco. Depois eu vou. Se vocês quiserem procurar depois no YouTube, é bem legalzinho, tá? Extrato de tomate, daí o elefante. Tem vários que ficam muitos, muitos anos fazendo, então, desde a primeira propagandinha até uma mais contemporânea. Daí, quando eles, em belo momento, eles se viram que isso aí não era uma coisa interessante para se colocar, essa relação. Bom, a informação extraída de uma imagem pode ser totalmente independente da intenção do autor. Acontece isso. E daí o Gombe te fala, nenhuma imagem conta sua história. Ponto fundamental para a gente pensar, e aquilo que eu já falei, a imagem por si só, ela não vai dar conta de se explicar. Daí o Gombe te mostra alguns exemplos. Eu trouxe para vocês uma imagem um pouquinho melhor, daí se vocês quiserem comentar. A imagem que ele traz lá, dessa Opera House em Sydney, tá bem menorzinha e tá um foco só, né? Então, daí ele faz vários questionamentos. Será que com aquela imagem dá para ter uma ideia? E ainda que está recorte. Aqui, ó, eu trouxe uma maior para vocês terem uma ideia, assim, da amplitude da construção, porque a gente consegue ver pessoinhas. Vocês querem falar alguma coisa? Podem escrever também. Então, que é uma coisa aqui, eu lembrei, ó, Andréia, quem que tá de arte aí? Andréia, só Andréia? Hoje? Ah, tá as meninas, a Larissa tá, tudo. Então, quando a gente trabalha com imagens, uma coisa super importante que aconteceu comigo adulta, né? A gente vê as imagens só em livro, e daí quando uma das obras que eu fui ver do Van Gogh, né? Quando eu fui ver, gente, é desse tamanhinho. Eu imaginava, porque digamos assim, por tudo que a gente fala, pela importância, a gente imagina, a gente faz aquela imagem, né, igual daquele cachorro bravo que vocês fizeram, a gente faz imagina aquilo, e eu pensava que era enorme. Quando eu vi, eu falei, nossa,
Então, agora eu não faço mais isso. Quando a gente vai trabalhar com imagens, é legal de uma obra de arte a gente mostrar as dimensões. Então, de repente, colocar em escala, colocar uma pessoinha para a pessoa ter uma ideia, né, do tamanho. Isso com pessoas também comigo aconteceu já. Então, por isso que eu gosto sempre de, quando eu vou falar sobre um autor, escrever, eu vou conhecer, eu gosto de saber quem é a pessoa, senão eu fico imaginando ela e às vezes a pessoa não é aquilo que a gente imagina, né? Digamos assim, visualmente. Então, eu sempre gosto de mostrar a carinha das pessoas. Querem comentar alguma coisa dessa imagem? Então, ele vai vários questionamentos, os ângulos, isso daqui dá para ter uma ideia um pouquinho melhor, né? Mas tem algumas questões de anamorfose, né, Jéssica? Conforme o ângulo que a gente vai olhar essa construção aqui. Ok? Nada aí, Mar? Bom, quanto mais... Não? Quanto mais fácil a separação do código do conteúdo, mais conseguimos nos basear na imagem para a comunicação de um tipo particular de informação. Então, esse aqui foi aquele trechinho que eu falei, que a gente ficou lendo muito, porque a frase parece que não está bem construída, ela não foi bem traduzida. Então, quanto mais fácil a separação parece que é código do conteúdo, parece que é uma coisa só, mas não é. Quanto mais fácil a separação entre código e conteúdo. Então, uma coisa é o código, uma coisa é o conteúdo, tá? Então, nesse trecho está um pouquinho confuso. Por conta do quê? Foi o Gombrich que escreveu confuso? Não, é a tradução, tá? Que no italiano ficou bem mais, deu para ter uma compreensão do que eu achei que era, mas eu achei que estava escrito confusamente. Então, a questão código e conteúdo. Então, quando a gente consegue ter isso, é mais fácil a gente conseguir se comunicar, a gente conseguir interpretar, a gente conseguir levar informações. Aqui o Gombrich fala assim, principalmente para quem está produzindo a imagem, e nós, no nosso caso, quando a gente está interpretando. Então, quando a gente vai criar uma imagem, é importante a gente fazer isso. E muitas pessoas fizeram, daí ele citou os exemplos aqui. Então, o primeiro aqui é o corpo humano e redemoinho da Vinci. Então, o que ele fez, tem os mapas, mas eu trouxe só esse aqui, né, que ele faz uma representação. Alguém quer falar um pouquinho dessa representação? Pensem aí que o Marcos vai falar um pouquinho dela. E eu vou pegar água de novo. Fala um pouquinho. Bom, gente, sobre a... Peraí, que eu sem... Bom, sobre a representação em Da Vinci. Estão me ouvindo? Estou tendo um eco aqui que acho que a Josi deixou o microfone dela aberto. Sim. Bom, o Da Vinci, eu estava dando uma lição sobre a anatomia de Da Vinci e de Versalhes na minha turma de artes visuais. Tá. Peraí, eu vou mostrar. O Marcos perdeu a imagem lá, gente. Deixa eu mostrar, ó. Marcos. Uhum. Tá, é que eu não estou conseguindo ver aqui. Tá. Essa imagem é uma imagem que está, digamos assim, nos trabalhos técnicos do Da Vinci. Um momentinho. Não dá para você desligar o seu microfone? Está no mesmo ambiente, fica uma microfonia danada aqui. Então, essa imagem é uma imagem excepcional, porque mostra, provavelmente, um estudo sobre o represamento das águas e canais que o Da Vinci estudava. Quando ele parte de Roma para Milão, né, provavelmente ele já tinha passado por Veneza, né, e outras cidades vizinhas que são marcadas pela presença de canais e tudo mais. Né? Então, interessava a ele, que estava oferecendo seus serviços à corte do Sforza, não é? E a gente encontra esse desenho aí, que é um desenho de um fluxo d'água, não é, descendente, grosso, ali à direita, parte superior, e depois o próprio conteúdo da água não represada, né, porque
se vê um movimento, há uma dinâmica. E o que é muito interessante é que o Da Vinci, ele praticamente antecipa uma coisa que em matemática e geometria a gente chama de figuras autossemelhantes, não é? Que é basicamente os fractais, né? Onde o macro recapitula o micro, né? Que é basicamente a construção de uma superfície, seja ela superfície mesmo, né, com 3D ou bidimensional, ela forma, não é, uma reprodutibilidade autossemelhante. Né? Então, todo torvelinho de água ali, o redemoinho de água, é a reunião de inúmeros micro-torvelinhos. Né? Então, é muito bacana isso. Né? E essa ideia ela pode ser levada na geometria, pode ser levada para a cosmologia, pode ser levado para o estudo da biologia, né, e um monte de outras coisas. Ok. Então, é um dos recursos, então, do Da Vinci, que ele tinha todo dentro dessa questão entre código e conteúdo, utilizar alguns recursos, excluir algumas coisas que não são importantes quando a gente quer representar alguma coisa. E daí ele cita exemplo também da questão do corpo humano, né, mas eu não trouxe aqui, de que se fosse representar realmente, se a gente fosse fazer uma representação real, digamos assim, ia ter tantas informações, tantas coisas que seria complicado. Então, saber utilizar, né, esses códigos, igual a gente falou, esses redemoinhos, coisas que a gente às vezes não conseguiria ver, né, mas ele faz essa representação aí para explicar o que é um determinado conteúdo. Então, se a gente olhar a água caindo, não é desse jeito que a gente vai visualizar. Então, ele fez toda essa representação a partir de códigos para a gente ter uma compreensão desse conteúdo que ele quis trazer em relação ao redemoinho, como que ele se configura, como que ele se constrói, né, como ele se faz. Ok. Aqui, um bem interessante também, árvore, é engraçado que chama árvore de afinidades, a primeira vez que falou. Querem falar alguma coisa dessa árvore? Todo mundo já fez a sua? A gente usa mais o termo agora árvore genealógica, né? Então, o que acontece? É bem mais tranquilo, é bem mais fácil a gente ter uma compreensão dessa árvore, então, digamos assim, familiar, quando a gente faz, nesse formato, né, de uma construção do que a gente fica falando. Esse é pai desse, que é tio desse, que é não sei o quê. Eu lembrei eu assisti aquela série, como que é o nome, Marca, aquela que a gente assistiu? O Tempo. Não, que eles voltavam no tempo. Não, a gente assistiu esses tempos agora, essa série nova da Netflix. Então, é uma série que nós assistimos, que acontece? Eles voltavam no tempo. E daí eles se relacionavam uma família com outra. Então, de repente, o tio Dark, de um... professora? Dark, essa aí mesmo. Gente, e eu não conseguia entender. Sabe? Daí o que eu tive que fazer? Eu tive que construir. Depois eu fui ver, tinha na internet. Eu falei, ai, gente, e eu sofrendo à toa. Porque daí eu peguei um papel e fui escrevendo quem era o quê para eu entender. Daí o nome, né? A pessoa foi muito assim. Daí quando eu consegui construir, daí eu consegui entender tudo, de ponta a ponta. Mas quando estava passando a série só falando, eu não tinha essa ideia. Quem que assistiu essa série? Vocês conseguiram entender tudo, os parentescos? Recomendo, tá? Daí vocês vão ver como é difícil. A nossa árvore de afinidades ou árvore genealógica é bem mais fácil. Então, aqui tem alguns esquemas que nos ajudam muito. Então, é muito mais fácil a gente ter uma compreensão nesse formato aí do que de outra maneira. Ó, para quem é da área de arte aí, uma dica também, em termos de pesquisa, às vezes nós temos essa facilidade com imagens, com a questão visual. Então, às vezes, quando vocês estão pesquisando ou escrevendo alguma coisa, às vezes você não consegue ter uma compreensão do todo só escrevendo. Então, de repente, um esquema ajuda muito. Como que você vai começar, como vai terminar? Eu sempre cito o exemplo do Alisson, que o Alisson ele é um menino muito bom, né?
mas ele estava com dificuldade. Quando a gente falava, vamos fazer o sumário, você começa assim, assim. Daí um dia ele chegou, ai, professora, agora eu consegui entender como que vai ser a dissertação. Ó, eu fiz um esquema aqui, desenhei. Aí, foi muito legal. Eu falei, nossa, isso aqui tá maravilhoso. Ele esboçou toda a metodologia de pesquisa dele de forma visual. Eu falei, inclui essa representação aí na sua pesquisa e na sua apresentação, tá? Que a gente tem mais facilidade dessa forma. E daí e essa aqui eu achei maravilhosa, né? Essa placa pictórica que foi numa aeronave sobre se fosse um recado, seres humanos. Alguém quer falar dessa aí? Essa análise aí do Gombrich, gente, é maravilhosa. Eu fiquei imaginando, meu Deus. Essa imagem foi realizada pelo Carl Sagan. Você não está falando para eles, né? Mas eles não escutam. Vocês escutam, gente, quando o Marcos fala aqui? Sim. Então Sim. fala. Então fala. Então, essa placa está na bojo de duas espaçonaves, a Pioneer 11 e a Pioneer 12. Foram projetadas para estudar os planetas superiores, Júpiter e Saturno, Urano. Essas naves hoje já estão na região da heliopausa. Heliopausa são a mais ou menos 120 unidades astronômicas da Terra. Quer saber o quão distante é isso? Multiplica 120 por 150 milhões de quilômetros, a distância média da Terra ao Sol. Né? Elas já estão a mais de 150 bilhões de quilômetros. Né? Essas naves já não têm mais comunicação com a gente, mas as Voyager, sim. E essa placa foi colocada porque essa nave vai se perder no espaço sideral com uma garrafa de náufrago. Então, se uma civilização extraterrestre vai saber que ali estamos, é o terceiro planeta, aí embaixo tem uma bolinha, que é o Sol, depois várias bolinhas, que são os planetas, tem uma flecha indicando o terceiro planeta. Naquele terceiro planeta existe desenhado uma espécie de estrela, não é estrela, é o átomo de hidrogênio, uma antena parabólica, né, e 2 seres humanos, macho e uma fêmea. Okay. Isso causou maior auê na época, que apresentou esses 2 pelados, né, ou seja, a humanidade sempre é ridícula. Tá, mas o Gombrich, segundo o Gombrich, Marcos, isso não vai servir para nada. Vocês leram lá na página 54 e 55, né? Que tem toda esquemas, códigos que são nossos. Então, uma pessoa, como que... Ele falou que foi muito legal as análises que ele fez. Então, ó, em relação à flecha, né? Ó, a trajetória está na página 55. A trajetória, como pode ser observada, é representada por meio de uma seta direcionada. Parece que os desenhistas esqueceram de que esse é um símbolo convencional que seria desconhecido por uma raça que jamais tenha tido o equivalente a arcos e flechas. Como que eles vão saber que é essa seta? E é interessante o que ele fala também do fato do homem com a mão assim erguida, né? É uma coisa bem comum que a gente usa, até naquele filme Perdidos no Espaço, né? Daí tem que eles fazem nesse formato assim a mão, né? Quanto ao fato de o homem erguer sua mão direita para cumprimentar, sugerindo, ele coloca isso aqui, ó, isso aqui é legal para Betina, hein? Sugerindo que a fêmea dessa espécie não seja tão extrovertida, nem sequer um chinês ou um indiano terráqueo seria capaz de interpretar corretamente esse gesto com base em seu repertório pessoal. Nossa, essa análise aqui do Gombrich é espetacular em relação a isso, tá? Vamos ver se a gente vai chegar aos pés das nossas interpretações. Então, ele fala que praticamente esse tipo de interpretação está cheio de códigos que são nossos, da nossa linguagem, e mesmo assim, não para todos, né, do nosso planeta. Imagine para outros seres, né? Então, sinto informar, Marcos, mas não vai servir para nada.
Vamos lá. Aqui uma outra. Os meus ETs são inteligentes. Mas é representação nossa, Mar. Flash, eles não. Então, eles são tão inteligentes que eles nem sabem o que é flash. Eles nunca utilizaram flash na vida. Eles não matavam as pessoas, os bichos. Agora, esse aqui, Osíris em hieróglifos egípcios. Esse aqui, gente, tem vários outros hieróglifos, mas esse específico eu não consegui localizar, tá? Então, são essas representações de como que é. Então, fala toda essa questão do que eles tentaram representar e que nós, digamos, tentamos interpretar, mas não necessariamente a gente está fazendo a interpretação de acordo com aquilo que o autor, né, o artista, digamos assim, nem vamos chamar artista, não, que ele não usa esse termo, né, que nesse sentido, as imagens eram usadas para representação. Ah, não? Então, vamos lá. E o que aconteceu? Que parou de apresentar a tela. Tá bem que vocês viram? Estava apresentando sim. Ai, vocês não viram o anterior? Então, que imagem vocês pararam? Essa aqui vocês estavam vendo, bonitinha, né? Essa, não demais agora. Essa vocês viram, a placa da aeronave, né? Agora essa aqui. Essa sim. Então tá. Então, essa aqui que eu não achei uma melhor. E é toda a questão da representação que ele fala, né, dos egípcios, que hoje a gente tenta interpretar, né? Daí ele fala desse símbolo. Esse eu vou deixar vocês falarem, gente. Querem falar alguma coisa desses símbolos que ele utilizou aí? Se apresentou. Eu achei interessante nessa parte dos símbolos, quando ele fala ali, né, que um símbolo estranho sugere um mistério oculto, e se soubermos que ele é antigo, ele parecerá incorporar uma espécie de segredo esotérico, sagrado demais para ser revelado às multidões. Eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido em relação aos símbolos. É sempre esse ar de mistério que, no fundo, a gente não consegue realmente decifrar, né, porque a gente não tem um material explicativo, escrito, né, para nos ajudar a isso. É interessante. Mais alguma coisa? Esses símbolos? Esse Gombrich a gente tem que ler, reler, tem muita coisa interessante. Aqui, ó, ele trouxe esse grande selo, o Marcos vai adorar esse grande selo dos Estados Unidos, né? Que é toda uma representação de uma construção, esse olho aí, são todas representações antigas, né? Parece pirâmide, esse olho. O que vocês dizem desse aqui? Já vou colocar a outra também. Vocês já falam de todos. Vou falar de qualquer uma delas. Omar, símbolos que você gosta, ó. Dos Estados Unidos, aquele olho lá. Esse olho foi usado para várias coisas, né? Olho de Deus, que era utilizado. Depois meio que na maçonaria. Esse da suástica também. Comentário? Tem que falar, tá? Que eu tô tô vendo o chat. Meu ajudante do chat, ele fica saindo do chat. Gente, essa logomarca com o tridente, né, que foi feita uma atualização. Então, aqui, é interessante que, de forma geral, quando a gente trabalha com imagens, a gente sempre parte... Nossa, eu devia ter trazido uma da pintura rupestre para vocês entenderem essa diferenciação. Então, de forma geral, a gente sempre começa bem próximo do real, né? E depois a gente vai construindo, tirando elementos e vai, digamos assim, minimizando para a gente ter a compreensão daquela ideia, mas com menos simbologias, que é a representação.
Na pintura rupestre é interessante porque nós temos, assim, aqueles pinturas que são só algumas representações, e a gente tem aqueles animais, todo desenhadinho, com cores, né, pintadinhos, bonitinho. E daí, quando a gente vai olhar aquilo, de forma geral, quem não entende, vai achar, nossa, eles só sabiam desenhar os palitinhos, e depois eles começaram a desenhar com cores, o animal. Não, é bem o contrário. As pinturas mais, as gravuras, pinturas rupestres mais recentes são aquelas de esquema, que eles foram saindo, fazendo isso que foi feito nessa logomarca, né? Saindo aqui, né, do real, do realista, a pintura do jeito que ela é, para criar esquemas, que é muito mais complexo para você fazer isso, essa compreensão, né? De conseguir pegar os elementos principais e conseguir colocá-los de forma que as pessoas entendam. Para isso aqui eu vou trazer aquele exemplo depois, em outro momento, quando eu for falar. Dá para entender bem. Querem comentar alguma coisa? Não? E aqui, né, ele traz uma discussão bem ampla, mas eu acho que não vou fazer, porque daí entra muito a questão da história da arte, a simbologia. Então, é o martírio de São Lourenço, né, que ele morreu, daí fala que é uma coisa comum, né, da história dos santos, foram martirizados, e esse foi numa chapa, uma coisa bem, né, digamos, horrível. Então, como é complicado a gente ter uma compreensão e entender essa representação. E, de forma geral, né, pensando na história da arte todo, e principalmente do período que eles estudaram, tanto o Warburg quanto o Gombrich, claro que eles estudaram de forma geral tudo, mas o foco principal deles é sempre no Renascimento, quando foi o período de maior riqueza artística, aqui, de muita mudança em relação à arte, né? A representação visual. A gente tem, digamos assim, para quem é da religião católica, tem lá aquelas cenas de santos, de martírio, que a gente pensa que foi daquele jeito, né? Porque a gente está tão acostumado a ver aquelas imagens, e a gente, por acaso, naquela época, a gente não tinha fotografia, tá? Ninguém fotografou. Se é que, bom, o Marcos tá longe, ele nem tá ouvindo, né? Se é que aquilo lá é real, porque o Marcos vai falar que não existiu nada daquilo. Mas partindo... ele fala propaganda enganosa. Vamos respeitar a crença lá cristã. Então, eles têm aquelas cenas bíblicas. Mas como foi daquele jeito? Então, foi nesse período, foi uma interpretação de um texto bíblico, né, que foi feita nessa representação, seja por meio de pintura, seja por meio de escultura, de gravura, de toda essa representação daquela cena. Então, eles criaram. Então, às vezes, tinha até concursos. No livro do Gombrich, aquela História da Arte, mostra até de uma determinada cena que foi feito um concurso, ver quem representava melhor, né? Só que, assim, entre aspas, melhor era, digamos, menos próximo do real e mais romantizado, talvez, no sentido não do romantismo clássico, mas no sentido de deixar esse santo, deixar ele mais próximo, assim, tirar ele da vida mundana, humana, e colocar ele mais próximo da divindade, então, esse santo, então, aquelas auréolas, aquelas coisas que se criavam. Então, esse período é muito rico nessa construção, né, dessa iconografia religiosa do Renascimento. Então, se a gente pensar, todas essas cenas foram criadas. Tinha o texto. E daí ele fizeram um exemplo de um papa, né, que falou, agora esqueci qual deles, que para quem sabe ler, leia. A imagem é para quem é analfabeto, não consegue interpretar. E lembrando nesse período, e assim, durante ainda muito tempo, né, até início do século, no Brasil, por exemplo, início do século XX, 90% da população era analfabeta. Então, como que ia se levar essa religião, essas crenças, essas histórias?
era por meio, aqui no Brasil, por exemplo, do teatro, né, e por meio das imagens. Então, a gente tem aquela questão da via sacra, que praticamente todas as igrejas têm, os vitrais. Ah, vai mostrar um outro vitral aqui, né? Ó, esse vitral aqui, janelas de vitrais. Lá no artigo tá muito ruim, né? Então, ó, ele é todo coloridinho. Então, daí que mostra os um em cima do outro, o apóstolo um em cima do outro, dizendo o quê? Da questão de um dando apoio, né, suporte para o outro. Então, tem toda uma representação de cores, né, de cenário, essa questão aqui em volta da cabeça deles, né, mostrando que ele é santificado, né. Então, foi tudo uma criação mesmo para levar, né, essa questão da religião cristã. E outras religiões também utilizam isso, né, de forma normal. No bizantino, né, a gente tem até aquela questão da perspectiva, Jéssica, isso é importante para você, né, que tem a perspectiva exata e tem a perspectiva, digamos assim, religiosa, no sentido de você colocar o que é mais importante num tamanho maior, independente do local que está. Então, a perspectiva tinha essa característica também de ampliar aquilo que tinha maior valor. Então, na arte bizantina é bem comum, de repente, as pessoas principais da cena são grandes, e as pessoas que não são tão importantes, elas são pequenininhas. Sendo a importância da pessoa. Esses vitrais. Aqui um exemplo do Michelangelo, de uma representação ligada a sonhos e não tanto ao real. Na verdade, a imagem está só a figura feminina, tá? Eu coloquei amplo para vocês terem uma ideia da imagem no todo. Querem comentar alguma coisa dessas imagens? Falar? Imagens importantes, né? Qual papa? Gregório. Gregório. Só que Gregório teve. Tem vários, né? Daí tem que ver qual deles e o ano. Mas é um dos papas lá que ele citou, né? E essa é uma das minhas preferidas, né? Ele coloca visão cética da comunicação não verbal, aplicada no New York. Essa aí tem uma egípcia também, que eu gosto muito, que ele coloca. Não sei se é nesse livro aqui. Tá, o que vocês me dizem dessa imagem aí? Ele até fala a experiência, como foi feita, fazer com imagens. Esse aí, gente, para Anderson, esse texto é legal para você dar uma lida, uma pensada, quando for levar essa questão de imagens, né, para um curso, como fazer isso. Aí dá alguns direcionamentos, né. Se você deixar muito solto, vai surgir muita coisa, de repente, se você quer direcionar como que você faz, ou no primeiro momento realmente deixa solto, no segundo momento a gente direciona, dá uma olhadinha com carinho aí que vai ajudar você a pensar. E vocês me dizem dessa aqui, imagem. Eu devia ter mostrado só uma coisa que vocês já viram, né? A menininha. Gente, nós estamos fazendo isso com as imagens lá do Interarte, né? Só que tem pouca gente falando, ó, vou puxar a orelha aí, todo mundo, quem não é da iniciação científica, tem que falar sobre aquelas imagens lá, tá? Só eles que já sabem, já estudaram, que não precisam. Tudo bem? Ninguém vai comentar essa imagem linda, maravilhosa? Nada, Mar? Hã?
adicional. O marketing adicional ao crocodilo, é porque não falar, hein? Cada vez precisa ir mais para a Idade Média. Da Idade Média, por quê? Essa é mais Castelo contemporânea. com o fosso do crocodilo. Métodos didáticos? Então, pera um pouquinho, Marcos, você me confundiu. Você está escrevendo isso? Não. Mas, o Marcos está falando umas coisas para vocês, eu tô achando que vocês estão escrevendo. Gente, vai lá, todo mundo vai falar dessa imagem, agora eu vou parar, porque essa aqui é a minha preferida. Vocês têm que falar alguma coisa dela. Vocês me dizem. Eu tô me sentindo igual essa menina aí. Ideia? O que vocês vão falar do que eu tô fazendo? Então, professor, eu escrevi lá, né, o pessoal está escrevendo também, a questão da subjetividade, né, toda essa questão da interpretação que cada um tem, né, da representação. O pessoal estava escrevendo lá também. Meu ajudante não tá lendo, sabe? É que travou aqui. Tá, Anderson, continua. Lê para mim aí o que tá falando, então. A Larissa colocou a questão da subjetividade, das diversas interpretações de acordo com as experiências. A Jéssica, as diferentes interpretações que cada um faz em relação à representação. A Andréia, vivências pessoais, o abismo da comunicação. Legal. Então, isso aí serve tanto para essa questão da representação, né? A questão da imagem que a gente constrói, que a gente vai pensar nós como professores também, né? Que é isso. Cada um da parte da sua vivência, experiência que tem, como que vai ser essa interpretação. Então, o Gomes estava falando todas aquelas questões e ele joga isso aí, né? Mostrando essa crítica da gente pensar a imagem como uma comunicação. O que vai acontecer? Ter várias formas de interpretar aquilo que a gente, né, apresenta. A gente só tem a imagem e não traz outras questões que vão complementar. Daí depois ele mostra duas imagens que ali tá muito, né, ruinzinho, que dó. É o quarto, eu acredito que talvez seja esse Girassóis, as obras mais famosas, né, que todo mundo conhece do Van Gogh, e o Café Noturno. Então, daí ele também fez uma experiência lá de mostrar essa imagem, e a partir disso, a interpretação que cada um, né, vai ter em relação a essa imagem. E, na verdade, por que nós conseguimos nos aproximar e ter uma compreensão dessa imagem? Por conta das cartas, né, que o Van Gogh escrevia para o seu irmão Theo. Então, até tem uma publicação, né, as cartas que ele fez para o irmão, onde ele apresenta e explica detalhadamente, né, cada uma dessas obras. Então, daí é por isso que a gente consegue ter uma dimensão ampla e uma compreensão que a gente provavelmente não teria. E olha que ele trabalha com a questão das cores, né, tudo isso, mas só isso não daria conta dessa discussão. Querem falar alguma coisa do Van Gogh? Não? Essa aqui, eu acho que todo mundo conhecia o quarto, só para ter uma ideia de quem não é da área de arte. O quarto do Van Gogh, o quarto em Arles, todo mundo conhecia? Já o Café Noturno, acredito que não, né? Não, professora, nunca vi. Não, o quarto também não? Não. Saber, ter uma ideia. O quarto eu já achava conhecia, agora o Café Noturno não. Esse não, né? É de forma geral, mais o quarto e os girassóis, né, Jéssica? Que é conhecido. O resto... Isso, os girassóis também conheço. A girassol não? Mas o quarto mesmo. Girassol, sim. Tá. Então, ele apresenta e faz essa discussão dessa questão dos textos que ele
trouxe, né? Bom, então ele fala assim, a partir dessa discussão, ele fala, não que essa impossibilidade de receber a mensagem, da obra contra o artista, sua obra. Não é que ele fala isso, não existe essa impossibilidade. Ela apenas se contrapõe à equiparação da arte como comunicação. Ele fala assim, que quando, que ele coloca assim, que a gente precisou de ter toda um texto em relação à obra para a gente ter uma compreensão. Não que, necessariamente, quando a gente vai numa exposição, a gente tem que ter essa explicação, esse texto. Só que acontece, se a gente não tem, isso aí vai contra aquela questão de que a arte é uma forma de comunicação, que o artista, né, ele vai conseguir, a partir da sua obra, fazer uma determinada comunicação, ou seja, isso aqui. Então, por mais que ele se esforce, como a menininha lá está fazendo, o Van Gogh se esforçou, colocou cor, colocou isso, para tentar representar tudo aquilo que ele estava sentindo, as emoções, não garante que o, digamos, leitor, como eu coloco, ele vai conseguir ter uma interpretação daquilo que realmente o artista, né, quis apresentar, aquilo que ele quis, digamos, dizer com a sua obra, né? Então, ela não é simplesmente uma forma de comunicação. Então, ele tira esse peso nosso, que ela comunica, mas não necessariamente aquilo que a gente quis que ela comunicasse. E, de forma geral, daí que vai para o outro passo, às vezes, a obra, ela se, digamos assim, se separa do artista, ela ganha vida própria. Então, aquilo que eu pensei na minha produção, aquilo que eu fiz, então, vamos aqui o Van Gogh, aquilo que eles pensou para esse quarto, tudo, o que acontece? Ela se separou dele, no sentido de hoje a gente pensa e utiliza essa imagem, essa representação do quarto do Van Gogh para outras funções que ele nem tinha imaginado. Então, a gente tem que romper com essa crença de achar que ele é uma forma de comunicação e a gente fazendo, todo mundo vai entender da mesma forma. Não vai. Tá? Então, seria isso, né? Então, na verdade, essa discussão de hoje complementa um pouquinho lá que o Anderson e a Carla falaram, a gente retorna ano que vem com isso, e a gente agora vai para o quarto passo.